Você se lembra de escrever cartinhas para o Papai Noel pedindo aquele brinquedo dos sonhos? Consegue sentir ainda a ansiedade de rasgar o papel de presente na manhã de Natal? No vídeo de hoje, 20 brinquedos de Natal dos anos 80 e 90 que todo mundo queria. Vamos voltar no tempo para uma época em que catálogos de brinquedos eram lidos como bíblias sagradas. Prepare-se para uma viagem nostálgica que vai fazer seu coração de criança bater mais forte novamente. Atari 2600 da Polivox. A primeira consola de videogame que transformou salas brasileiras em fliperamas particulares e mágicos. O Atari chegou ao Brasil pelas mãos da Polivox, empresa que trouxe o futuro para dentro das casas. Joystick quadrado com botão laranja, design que até hoje é reconhecido instantaneamente por qualquer quarentão. Pitfall, River Raid, Enduro, nomes que faziam corações infantis acelerarem de pura emoção antecipada. O som característico dos jogos ecoava pela casa, irritando pais, mas fascinando crianças completamente hipnotizadas. Ter um Atari era passaporte para a popularidade instantânea, casa lotada de amigos querendo jogar uma partidinha. A televisão virava propriedade exclusiva do dono do console. Brigas com irmãos eram frequentes e intensas. Cartuchos eram colecionados como tesouros, trocados no recreio com negociações dignas de bolsa de valores. Muitas crianças passaram natais inteiros implorando por aquela caixa retangular que prometia mundos infinitos de diversão. Hoje, a nostalgia do Atari Polivox segue viva, lembrando uma geração de tardes eternas, pixels simples e felicidade genuína coletiva. Master System e Mega Drive da Tectoy. O Brasil se tornou território Sega quando o resto do mundo escolhia Nintendo, história única. A Tectoy fez algo inédito, traduziu jogos para português e criou títulos exclusivamente brasileiros. Mônica, Cascão, Sítio do Pica-Pau Amarelo, personagens nacionais ganharam vida nos cartuchos azuis brilhantes. O Master System dominou lares brasileiros por quase 2 décadas, longevidade impressionante e inigualável no mundo. Alex Kidd era o mascote que toda criança conhecia, aventuras que ficaram gravadas na memória coletiva. O Mega Drive elevou tudo para 16 bits, Sonic corria em velocidades que pareciam impossíveis anteriormente. Mortal Kombat, Streets of Rage, jogos que reuniam amigos em tardes intermináveis de diversão compartilhada. A Tectoy entendeu o mercado brasileiro como ninguém, adaptando produtos para a realidade e bolso nacionais. Gerações inteiras cresceram com esses consoles, laços afetivos que permanecem fortes até os dias atuais. Super Nintendo. O 16 bits da Nintendo era objeto de desejo supremo. Quem tinha era automaticamente rei do bairro. A casa do dono virava ponto de encontro obrigatório, amigos aparecendo sem avisar só para jogar. Super Mario World inaugurava nova era, gráficos coloridos que pareciam mágica pura na televisão da sala. Street Fighter 2 provocava competições acirradas, rivalidades que duravam semanas entre vizinhos e colegas. Donkey Kong Country impressionava com visuais que pareciam impossíveis para a época tecnológica vigente. Zelda levava jogadores para aventuras épicas, horas perdidas em masmorras, esquecendo completamente do mundo real. O controle cinza com botões coloridos era ergonomia perfeita, encaixava nas mãos como extensão natural. Cartuchos originais custavam fortunas, muitas famílias optavam por versões alternativas mais acessíveis financeiramente. O Super Nintendo representava status, modernidade e acesso a mundo de entretenimento que televisão não oferecia. Até hoje, sua memória desperta saudade coletiva, trilhas inesquecíveis, tardes compartilhadas, amizades forjadas, infância marcada para sempre nos corações brasileiros. Falcon da Estrela. O boneco articulado brasileiro que rivalizava com qualquer importado em qualidade e imaginação criativa. Falcon era maior que o G.I. Joe americano, orgulho nacional em forma de soldado de plástico. Articulações permitiam poses de combate elaboradas, aventuras criadas na imaginação de milhões de meninos. Os acessórios vendidos separadamente viravam moeda de troca valiosa nos recreios de escolas brasileiras. Capacetes, armas, mochilas, cada item novo expandia possibilidades de brincadeiras e histórias inventadas. Havia versões especiais, edições limitadas que se tornavam lendas entre colecionadores mirins apaixonados. Tardes inteiras eram dedicadas a batalhas épicas no quintal, terra e grama virando campos de guerra.
O Falcon representava coragem, aventura e heroísmo, valores que meninos queriam incorporar em suas vidas. Muitos bonecos sobreviveram décadas, guardados em caixas como relíquias de infância feliz e inocente. Comandos em Ação da Estrela. A versão brasileira dos G.I. Joe conquistou gerações com escala menor, mas diversão igualmente gigantesca. Coleções que nunca ficavam completas, sempre faltava aquele personagem específico para completar o time. Veículos militares acompanhavam os bonecos, tanques e jipes, que ampliavam o universo de possibilidades lúdicas. As bases montáveis transformavam quartos em quartéis generais, estratégias militares elaboradas por mentes infantis. Cada boneco tinha nome, especialidade e história própria impressa nas embalagens colecionáveis, guardadas cuidadosamente. Vilões enfrentavam heróis em batalhas que duravam tardes inteiras, pausadas apenas para lanche obrigatório. O recreio era momento de exibir aquisições recentes, comparar coleções e planejar próximas compras sonhadas. Trocas aconteciam com frequência, economia paralela movimentada por crianças negociando seus soldados plásticos. Os comandos em ação ensinaram noções de estratégia, colecionismo e o valor de completar objetivos almejados. Boneca Suzy da Estrela. A rival brasileira da Barbie conquistou corações com roupas e cenários, pensados para a realidade nacional. Suzy era o orgulho da indústria de brinquedos do país, prova de que Brasil sabia fazer boneca. Cabelos que podiam ser penteados, roupas que podiam ser trocadas, universo de possibilidades na palma da mão. Os acessórios refletiam o cotidiano brasileiro, cenários que meninas reconheciam de suas próprias vidas diárias. Festas de aniversário tinham Suzy como tema, bolos decorados com a boneca que todas queriam ter. A caixa rosa era inconfundível nas prateleiras, chamando a atenção de meninas arrastando pais para corredores de brinquedos. Gerações de meninas cresceram imaginando vidas adultas através das aventuras criadas com suas bonecas queridas. Suzy tinha namorado, casa, carro, vida completa, que refletia aspirações e sonhos de suas donas. O legado da boneca brasileira permanece vivo, nostalgia que atravessa décadas e conecta gerações diferentes. Forte Apache da Gulliver. Cowboys e índios protagonizavam batalhas épicas no chão de salas brasileiras durante tardes inteiras. O fortim de plástico era cenário perfeito para a imaginação infantil criar histórias de faroeste emocionantes. Cercas, torres de vigia, portões que abriam, cada detalhe contribuía para a imersão completa na brincadeira. Soldadinhos de plástico eram posicionados estrategicamente, defesas montadas contra ataques iminentes sempre esperados. Os índios vinham em poses diferentes, alguns com arcos, outros com lanças, variedade que enriquecia narrativas. Cavalos acompanhavam os bonecos, cavalaria pronta para socorrer ou atacar, dependendo do roteiro imaginado. O cheiro característico do plástico novo misturava com emoção de montar cenário pela primeira vez. Irmãos dividiam comando de forças opostas, alianças e traições dignas de épicos cinematográficos elaborados. Forte Apache ensinou gerações sobre imaginação, estratégia e o prazer simples de brincar no chão. Autorama da Estrela. Carrinhos elétricos disputando corridas em pistas que ocupavam salas inteiras de casas brasileiras animadas. O cheiro de plástico quente dos motores em funcionamento é memória olfativa que nunca abandona ninguém. Curvas eram um desafio técnico, velocidade demais significava carrinho voando para debaixo do sofá, inevitavelmente. Disputas entre irmãos e amigos eram intensas, rivalidades que às vezes terminavam em brigas reais. Montar a pista era parte da diversão, conexões que exigiam paciência e habilidade manual considerável. Pistas maiores eram objeto de desejo, expansões que transformavam corridas simples em campeonatos épicos memoráveis. O gatilho de aceleração exigia controle preciso, apertar demais era garantia de acidente espetacular imediato. Campeonatos caseiros tinham regras elaboradas, pontuações anotadas em cadernos guardados como documentos oficiais importantes. Autorama representava a velocidade, competição e a emoção de corridas automobilísticas acessíveis dentro de casa. Ferrorama da Estrela. O trem elétrico em miniatura que circulava hipnotizando crianças e adultos igualmente fascinados pelo movimento. Trilhos montados embaixo da árvore de Natal criavam cena mágica que definia espírito natalino brasileiro. A locomotiva apitava, as luzes piscavam, vagões seguiam em fila obediente pelo circuito montado.
Montar os trilhos era ritual que unia pais e filhos, trabalho em equipe que antecedia a magia. Paisagens em miniatura acompanhavam alguns conjuntos, estações, árvores, cenários que completavam ilusão ferroviária perfeita. O som característico do trem passando era trilha sonora de manhãs de Natal inesquecíveis para sempre. Crianças passavam horas observando o movimento repetitivo, hipnotizadas pela previsibilidade reconfortante do trajeto circular. Expansões adicionavam trilhos, desvios, complexidade que mantinha interesse renovado temporada após temporada festiva. Ferrorama era mais que brinquedo. Era tradição familiar que conectava gerações em torno de trilhos miniatura. Gênios da Estrela. O disco de luzes coloridas que testava memória e paciência em doses igualmente frustrantes e viciantes. Vermelho, azul, verde, amarelo, sequências que começavam simples mas rapidamente se tornavam impossíveis de acompanhar. O som de erro era devastador, derrota pública que provocava risos dos observadores e frustração do jogador. Competições determinavam quem tinha melhor memória, habilidade valorizada e exibida com orgulho entre amigos. O design futurista impressionava, parecia objeto de nave espacial pousado na mesa da sala familiar. Pilhas eram consumidas rapidamente, pais reclamando do gasto, mas cedendo diante de olhares suplicantes infantis. A frustração de errar perto do recorde pessoal era experiência universal compartilhada por toda a geração. Festas de aniversário incluíam dínios como atração, fila de crianças esperando vez de provar habilidades. O brinquedo ensinou gerações sobre concentração, memória e a importância de persistir após fracassos repetidos. Pense bem da Tectoy, o computador portátil educativo que conquistou pais e filhos com promessa de aprendizado divertido. Matemática, português, conhecimentos gerais, disciplinas escolares transformadas em jogos eletrônicos atrativos e coloridos. A tela de cristal líquido mostrava perguntas, botões coloridos permitiam respostas em formato de quiz. Pais compravam aliviados, presente que entretinha, mas também ensinava, combinação perfeita para consciência tranquila. O Pense Bem acompanhava em viagens, filas de banco, salas de espera, passatempo portátil e educativo. Cartuchos diferentes expandiam conteúdo, coleção que crescia junto com conhecimentos do usuário aplicado e curioso. Crianças competiam por maiores pontuações, aprendizado gamificado décadas antes do termo existir oficialmente no vocabulário. O bip característico de resposta correta era recompensa sonora que incentivava a continuar tentando, persistentemente. Pense. Bem provou que tecnologia e educação podiam caminhar juntas, lição que permanece válida atualmente. Aquaplay da Estrela. O brinquedo de água que mantinha crianças entretidas em silêncio absoluto, bênção para mães exaustas. Bolinhas e argolas flutuavam, precisavam ser encaixadas em alvos usando apenas pressão de botões laterais. A simplicidade do conceito escondia vício profundo. Horas passavam sem ninguém perceber o tempo. Não precisava pilhas, não fazia barulho, não quebrava facilmente. Tríade perfeita de praticidade parental. A transparência permitia observar movimento da água, hipnose líquida que acalmava até crianças mais agitadas. Viagens de carro tinham Aquaplay, como companheiro silencioso, entretenimento que não incomodava motoristas concentrados. A frustração de quase conseguir era equilibrada pela satisfação eventual do encaixe perfeito conquistado pacientemente. Diferentes versões traziam temas variados, futebol, basquete, personagens, variedade que renovava interesse periodicamente. Aquaplay ensinou paciência, coordenação motora e o valor de entretenimento simples, porém eficaz e duradouro. Pogobol da Estrela. O fenômeno dos anos 80 que transformou calçadas e quintais em pistas de saltos arriscados. Joelhos ralados eram troféus de honra, cicatrizes que comprovavam dedicação ao domínio da técnica correta. A bola de borracha com plataforma exigia equilíbrio, coordenação e coragem para enfrentar quedas inevitáveis. Competições determinavam quem saltava mais vezes sem cair, recordes pessoais superados com orgulho imenso. O barulho característico do impacto contra o chão anunciava diversão acontecendo para toda a vizinhança curiosa. Cores vibrantes tornavam o brinquedo visualmente atraente, desejo de consumo que atravessava classes sociais diferentes. Pais temiam acidentes, mas resistência infantil vencia preocupações. Pogobol conquistava lares apesar de receios.
Tardes inteiras eram dedicadas à prática, evolução gradual que construía habilidade e confiança crescentemente sólidas. O Pogobol representou era de brinquedos ativos, crianças em movimento antes de telas dominarem atenções completamente, super trunfo da Grow. Os baralhos temáticos que ensinaram gerações a comparar estatísticas antes da internet existir oficialmente. Carros, aviões, animais, países, temas variados que transformavam conhecimento em vantagem competitiva durante partidas. Cilindradas, velocidade máxima, potência, números que crianças decoravam com facilidade impressionante e dedicação total. Recreios eram dominados por rodas de super trunfo, cartas batendo em mesas em disputas acirradas. Ter baralho raro garantia status. Coleções completas eram exibidas com orgulho para admiradores invejosos. O jogo ensinava comparação, estratégia de escolha de atributos, noções básicas de probabilidade e risco. Perder carta favorita para adversário era tragédia pessoal, vitórias comemoravam como conquistas épicas memoráveis. Baralhos eram cuidados como tesouros, plástico protetor preservando cartas de desgaste causado por uso intenso. Super Trunfo provou que aprendizado podia ser competitivo, divertido e social simultaneamente para crianças espertas. Bicicleta Caloi ou Monarch Cross e BMX. O presente máximo que representava liberdade sobre duas rodas e status garantido na rua inteira. Acordar no Natal e encontrar bicicleta era emoção indescritível, sonho realizado em forma de metal brilhante. Caloi e Monarch disputavam preferência, ambas igualmente desejadas e admiradas por crianças de todas as idades. Rodinhas laterais eram vergonha a ser eliminada rapidamente. Aprender a equilibrar era rito de passagem. Joelhos e cotovelos ralados marcavam processo de aprendizado, quedas que construíam habilidade e resistência pessoal. A primeira pedalada solo era conquista celebrada por família inteira, independência conquistada com esforço próprio. Customizações transformavam bicicletas em extensões de personalidade, adesivos, buzinas, espelhos. Cada detalhe importava muito. Grupos de amigos exploravam bairros inteiros, aventuras que construíam amizades e memórias duradouras para sempre. A bicicleta representava mais que transporte, era portal para mundo maior que quintal de casa. Décadas depois, essas bicicletas ainda simbolizam infância livre, ruas sem medo, amizade verdadeira, vento no rosto e sonhos simples eternos. Game Boy, o console portátil que revolucionou o conceito de videogame, diversão que cabia no bolso da calça, viagens de carro, filas de banco, noites debaixo do cobertor com lanterna, Game Boy acompanhava tudo. Tetris era vício universal, blocos caindo que hipnotizavam jogadores de todas as idades igualmente fascinados. A tela verde sem iluminação exigia luz externa, posicionamentos estratégicos para enxergar durante gameplay noturno. Pokémon transformou o aparelho em fenômeno global, criaturas colecionáveis que dominaram o imaginário de geração inteira completamente. Pilhas AA eram consumidas vorazmente, pais reclamando de gastos, mas cedendo diante de súplicas convincentes. Trocar cartuchos com amigos expandia a biblioteca de jogos, economia colaborativa que beneficiava todos os envolvidos. O som característico de ligar o aparelho é gatilho de memória instantâneo para milhões de brasileiros. Game Boy provou que diversão não precisava de televisão, liberdade portátil que mudou a indústria para sempre. Tamagotchi, o bichinho virtual que exigia atenção constante e foi proibido em escolas brasileiras por distração. Alimentar, limpar, brincar, cuidados ininterruptos que ensinavam responsabilidade através de criatura pixelada demandante e carente. O apito de fome ou tristeza soava em momentos inoportunos, aulas interrompidas por necessidades virtuais urgentes. Professores confiscavam aparelhos, tragédias pessoais quando o Tamagotchi morria por negligência durante período de apreensão escolar. Correntes permitiam carregar o brinquedo no pescoço, acessório fashion que identificava donos de bichinhos. A morte do Tamagotchi era luto real, lágrimas derramadas por criatura que existia apenas em tela. Gerações aprenderam sobre consequências de negligência, responsabilidades que não podiam ser ignoradas sem custo alto. O fenômeno durou anos, ressurgindo periodicamente com versões atualizadas para novas gerações de cuidadores virtuais. Tamagotchi antecipou era de conexão constante com dispositivos, preparando crianças para mundo sempre online. Power Rangers figuras e Megazords.
O fenômeno dos anos 90 que dominou recreios e transformou crianças em heróis coloridos imaginários. Ranger vermelho, azul, rosa, amarelo, preto, cada cor tinha fãs dedicados defendendo superioridade de favoritos. Figuras de ação reproduziam poses de luta, golpes ensaiados em batalhas imaginárias contra forças do mal. O Megazord era objeto de desejo supremo, robô gigante formado pela união de Zords individuais menores. Quem tinha Megazord completo alcançava status lendário, admiração de colegas que sonhavam com o mesmo privilégio. A série de televisão alimentava desejo, cada episódio gerando novos brinquedos que precisavam ser adquiridos urgentemente. Festas de aniversário tinham Power Rangers como tema, bolos, decorações, fantasias, universo completo de consumo. Recreios reproduziam cenas da série, grupos de 5 amigos assumindo identidades de Rangers favoritos diariamente. Power Rangers representou o pico de merchandising televisivo, fusão perfeita entre entretenimento e indústria de brinquedos. Bonecas da Xuxa da Estrela. Tudo que a rainha dos baixinhos tocava virava ouro. Bonecas eram apenas começo de império. A boneca Xuxa reproduzia visual da apresentadora, cabelos loiros, roupas coloridas, sorriso característico eternizado. Meninas queriam um pedaço da magia televisiva, conexão tangível com o ídolo que dominava manhãs brasileiras completamente. Acessórios expandiam o universo, roupas adicionais, cenários, itens que multiplicavam possibilidades de brincadeiras imaginativas variadas. O programa de televisão era catálogo vivo, produtos exibidos geravam filas em lojas no dia seguinte. Ter boneca da Xuxa era pertencer a clube especial, identificação com um fenômeno cultural maior que entretenimento. A influência da apresentadora sobre consumo infantil era poder inédito, marcas disputavam associação valiosa constantemente. Gerações de meninas cresceram com Xuxa como referência, bonecas materializando admiração que palavras não expressavam. O legado permanece, nostalgia que conecta mulheres adultas a memórias de infância iluminada por loira icônica. Barbie da Mattel. A boneca americana que conquistou o mundo e Brasil, sonho de consumo que atravessou décadas inteiras. Edições especiais criavam frenesi, colecionadores mirins economizando mesadas para adquirir versões limitadas exclusivas desejadas. Acessórios vendidos separadamente multiplicavam gastos, casa dos sonhos que raramente cabia no orçamento familiar real. Roupas, carros, móveis, Ken, universo expandido que garantia que Barbie nunca fosse brinquedo único e isolado. Cada nova versão trazia profissão diferente, astronauta, médica, veterinária, possibilidades infinitas para projeções futuras sonhadas. A Casa dos Sonhos era ápice de desejo, estrutura rosa que ocupava espaço considerável em quartos. Brincadeiras elaboravam vidas adultas imaginadas, casamentos, carreiras, dramas dignos de novelas criados por mãos infantis. Barbie influenciou padrões estéticos, debates sobre representatividade que continuam relevantes décadas após primeiras bonecas vendidas. O ícone permanece vivo, adaptando-se a épocas diferentes enquanto mantém essência de sonho acessível em plástico. Hoje, nostalgia envolve Barbie, lembrando infância criativa, tardes longas, imaginação sem limites, desejos projetados, histórias pessoais guardadas carinhosamente para sempre. Qual desses brinquedos marcou mais sua infância e qual você sonhou, mas nunca conseguiu ganhar? Será que as crianças de hoje conseguem imaginar a emoção de esperar o Natal por um desses presentes? Se essa viagem nostálgica despertou memórias de manhãs de Natal inesquecíveis, compartilhe com quem também viveu essa época mágica. Deixe seu like para mais recordações dos tempos em que brinquedos eram tesouros e não apenas objetos descartáveis.